que é esse projeto para aumentar o relacionamento ali, a ligação entre Viamão e Porto Alegre? Na verdade, não é um projeto. Na verdade, são três projetos diferentes. Um deles propõe passar por cima da reserva ambiental do Morro Santana, bem por cima. O outro faria uma ligação no meio do Morro Santana, uma parte do Morro Santana e uma parte dentro da URGS, onde tem a veterinária, onde tem a agronomia e tem aqueles bairros Agrovet. Ruas. Oi? Ruas, né? Seria fazer a Avenida Ipiranga, seria seguir a Avenida Ipiranga, ou por cima do morro, ou entre o morro e a URGS, ou então tem uma terceira proposta que seria por cima do Arroio Dilúvio. Seria construir a rua por cima do Arroio Dilúvio. E você é contra qualquer um desses projetos? Sim, nós somos contra qualquer um desses projetos. Em primeiro lugar, porque a gente entende que já se sabe, empiricamente, desde os anos 60, mais ou menos, está se observando que quando tu constrói uma rua para resolver um problema de congestionamento, tu consegue, digamos, tapar o sol com a peneira. Durante 1 ou 2 anos o problema desaparece e depois o problema volta e normalmente em intensidade maior ainda. Então, isso tem sido observado já faz muitos anos, mas por algum motivo essa informação ela tem uma certa dificuldade de chegar no Brasil. Sim, eu estou com as ruas completamente engarrafadas. A Ipiranga, hora de pique, lotada, engarrafamento total, um gasto enorme de combustíveis. A solução não é fazer outra via? Não, a solução não é Qual é a solução, então? A solução que já se mostrou viável no mundo inteiro e inclusive as outras cidades do Brasil agora estão implementando é investir maciçamente em transporte público de qualidade, transporte público com faixas exclusivas, transporte público rápido, confiável, barato para a população e integrar o transporte público com outros modais alternativos, como por exemplo a ciclovia. Então tem gente que diz pra gente... Tem espaço para isso? Tem espaço. Especialmente naquele trecho ali, tem espaço para isso. Seria, na verdade, a gente até propôs que se riscasse ali mesmo com tinta para fazer, digamos, um teste de como seria ter faixa exclusiva de ônibus ali. Porque o que a gente tem nesse momento é que os ônibus, eles disputam espaço com os carros. Então, a população que pega ônibus, ela passa ao mesmo tempo que o motorista de carro trancado no engarrafamento. Muitos lugares de Não Porto vale Alegre a pena pra pessoa. já tem faixa exclusiva para ônibus. Alguns lugares têm faixa exclusiva para ônibus. Só que aí tem muitos gargalos, né? Tipo, tu tem um trechinho com faixa exclusiva que vai desembocar num local que não tem faixa exclusiva. Mas, Bianca, aí tem que mudar também a cultura, né? Porque hoje as pessoas, agora no momento não, mas se comprou muito carro no ano passado, por exemplo, juros baixíssimos, altas condições, então as pessoas hoje estão preferindo sair de carro. Claro. E tem que mudar essa cultura. Claro que as pessoas preferem sair de carro, mas como é que tu vai culpar uma pessoa? Se ela chega na parada, não sabe qual é o ônibus que passa, não sabe que horas que o ônibus passa. Quando o ônibus chega, é aquele show de horrores. E a passagem ainda é caríssima, a gente não pode culpar as pessoas por elas optarem de carro. É por isso que a gente diz. A gente antes dizia, não, vai comparar com Londres, vai comparar com Berlim, vai comparar com Nova York. As pessoas diziam, mas vocês estão viajando, porque isso é muito longe. Então agora não, vai Curitiba, vai Belo Horizonte. Eu tive semana passada em Belo Horizonte, eles têm um sistema chamado MOVE, que foi finalizado, digamos, o sistema novo foi finalizado no ano passado, por causa das obras da Copa. Um sistema incrível, com estação tubo, com tela mostrando que horas o ônibus vem, ônibus muito confortáveis, um preço acessível e um preço que permite que tu faça inúmeras viagens. Ou seja, tem várias cidades no Brasil que já estão muito à frente de Porto Alegre, então a gente não precisa mais recorrer a exemplos no exterior. O transporte coletivo de Porto Alegre, você dá qual nota de 1 a 10? Olha, eu acho que depende um pouco das linhas, mas uma nota bem baixa, porque falta informação. Que é uma nota bem baixa? Olha, uns 3, 4, eu diria. 3, porque 4? falta informação. Agora, a pessoa chega na parada e não sabe qual é o ônibus que na passa. Bento Gonçalves, por exemplo, indo para Viamão, mas tem ali corredor de ônibus? Tem até uma parte. Uma parte tem, mas a mais adiante, que é onde pegaria propriamente essa extensão, não tem. O corredor ele para num trecho e ali o ônibus começa de novo a disputar espaço com os carros. Sim. Então, por exemplo, quando eu estive agora em Belo Horizonte, eu peguei o ônibus no horário de pico.
E aí o que eu via era os carros engarrafados, óbvio, e os ônibus nas faixas exclusivas nem paravam, era muito rápido. Sim. Porque tu tem que cuidar os gargalos, né? Tudo Onde bem, o mas ônibus chega, você onde está ele olhando sai. para quem anda de ônibus, no caso, e para quem Isso. anda de carro. Mas é aí que tá. Esse Não pode é andar de carro. Não, esse é o fenômeno. Esse é o fenômeno. As pessoas, elas acabam pegando o carro por falta de opção de ônibus, Bem. porque ter um carro é caro. E Já ter se um diz carro- o seguinte, país desenvolvido Oi. não é aquele em que as pessoas andam de carro. País desenvolvido é aquele que as pessoas usam o transporte coletivo. Com certeza. Isso é país desenvolvido. Não Eu tem a menor morei, dúvida. eu morei muitos anos fora do Brasil e esses anos todos eu não senti necessidade de ter um carro. Aí eu voltei a morar no Brasil, comecei a usar o transporte público, especialmente aqui em Porto Alegre, e me desesperei. Era realmente uma situação, as paradas de ônibus tem que perguntar para as pessoas qual é o ônibus, ninguém sabe que horas o ônibus vem. O ônibus fica parado. O ônibus fica parado no congestionamento, eu acho que todo mundo pode observar isso. O ônibus está parado, o carro está parado, qual é a vantagem para a pessoa que está presa dentro do ônibus? Nenhuma vantagem, a pessoa vai acabar preferindo usar o carro. Mas vai levar um tempinho ainda para sair dessa cultura do carro para o ônibus. É o que Sabe eu que eu disse. não concordo? País desenvolvido, as pessoas usam transporte coletivo. Sabe que eu não concordo? O que eu acho é o seguinte, se eu penso assim, eu vou sair de manhã e aí eu vou pegar um ônibus, o meu ônibus vai estar preso no engarrafamento junto com o meu carro. Aí eu penso, o que vale mais a pena para mim? Tá no conforto do meu carro ou tá no ônibus? Eu vou gastar o mesmo tempo. Tá, mas você Não pensa vale assim. a pena. Agora, para a maioria das pessoas, e isso não é só uma questão de Porto Alegre, isso as cidades no mundo inteiro, elas andam nesse sentido, para a maioria das pessoas, se tu disser, olha, se de ônibus tu leva 15 minutos e de carro tu leva 40 minutos, a pessoa vai preferir ir de ônibus. Sem dúvida. Eu, por exemplo, quando vou ao centro da cidade, eu nunca vou de carro. Exatamente. Nunca, porque tem que estacionar, paga R$20 de estacionamento. Deixa o manobrista, eu tenho um azar, esses dias me perderam a chave do carro. Às vezes bate o carro, desculpa você é manobrista, mas não sei se é carregação minha, mas eu sempre me dou mal. Aí eu pego uma lotação, ônibus eu não tenho pego, raramente, mas pega a lotação, que já é um grande negócio, para no lugar, volta, de carro é inviável, não tem como. Não tem Então, como. Devido à situação, as pessoas, ao natural, terão que ir para o transporte coletivo. Exatamente. Até porque, se a gente for ver, cada vez mais se constroem prédios, cada vez mais se concentra a população na cidade. Se todo mundo tem o seu carro, as ruas elas têm uma capacidade de tráfego, né? Uma capacidade de transportar pessoas. Não é possível fisicamente que todas as pessoas resolvam andar com seus carros e que isso não ocasione um engarrafamento. Isso é fisicamente inviável. As cidades têm limite de espaço. E é por isso, e não é por acaso, que todas as cidades desenvolvidas e que têm algum problema de espaço acabam dando prevalência para o transporte público e acabam desincentivando. Não é que a gente vai dizer que as pessoas não possam usar, mas tu desincentiva o uso do carro para que as pessoas porque a ideia é ter mobilidade, a ideia é que a pessoa possa chegar de um lugar para o outro e não que a pessoa possa chegar de um lugar para o outro no carro dela. A ideia é que as outras nem cheguem. Né? E no caso da Ipiranga, só para concluir, a gente acha que justamente a Ipiranga acabou ficando meio que um símbolo dessa mentalidade atrasada, porque não só é uma coisa que não funciona, como ainda vai ter o custo ambiental de se passar por cima de uma reserva, que é o Morro Santana, vai ter o custo social das pessoas que vão ser desapropriadas ali na chegada dessa rodovia em Viamão, que também é um custo financeiro, e do custo financeiro, por fim, que fazer uma obra dessas num terreno que ainda por cima é alagadiço, causaria. Legal. Rebelato, quer falar sobre o assunto, Rebelato? O grande gênio argentino Dom Jorge Luis Borges, que faleceu há 20 anos, tem um poema que diz: Las calles de Buenos Aires já son mis entrañas. O Borges, com quem eu convivi em Buenos Aires nos 13 anos em que lá vivi, adorava recitar esse poema. A partir daí, eu me dei conta que a cidade é um organismo, Bibo, é como um corpo humano.
As ruas de Buenos Aires já são as minhas entranhas. Se a cidade, o centro de Porto Alegre, se o centro de uma cidade se diz o coração da cidade, as ruas são as artérias, né? Não se diz popularmente? Sim. As artérias? Claro. O Arroio Dilúvio é o intestino de Porto Alegre, por onde passam, inclusive, escatologias de todas as formas, em todo momento, em qualquer nível. É o intestino de Porto Alegre. O intestino humano é o órgão esquecido e sobre o qual recai 1 milhão de preconceitos. Então esse é o problema do Arroio Dilúvio, que não tem solução, porque não tem solução o nosso intestino. Porto Alegre padece de um problema gravíssimo, colesterol alto, placas de ateroma nas artérias de Buenos Aires, que são esses engarrafamentos e os, como tu chamas, quando tranca tudo? Engarrafamento. Condicionamento. Condicionamento. Os de garrafa, não, gargalos. Gargalos. Os gargalos. Gostou da explicação? Hã? Achei muito. Até ele trouxe uma coisa que eu tinha me esquecido de dizer. Ó. Existe toda essa preocupação, né, em Porto Alegre agora de limpar o Arroio Dilúvio. 4 das 6 nascentes do Arroio Dilúvio estão justamente ali, no Morro Santana, e seriam diretamente afetadas por uma obra ali. Então esse é mais um. Nosso pobre intestino seria mais sobrecarregado. Ei, Claro. Qual é a tua profissão? Eu sou advogada. E sabe tudo isso? Eu comecei a pesquisar sobre o assunto e pesquisou descobri- muito, ela é formada, né? Mas eu descobri que as pessoas já Mobilidade. sabiam disso, mas aqui, por algum motivo, a informação não vem. Parabéns, gostei. Obrigada. Né? Bem interessante, né?